Boa noite, queridos, queridas e querides. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um debate petroleiro público e nacional. Hoje nós vamos falar de novo sobre racismo, mais especificamente sobre racismo energético. E antes de chamar o nosso convidado, eu queria até dar o tom da necessidade da gente falar sobre racismo ambiental e sobre racismo energético. Eu tenho uma matéria aqui, como se sabe, a refinaria da Bahia ela foi privatizada. E nessa privatização, assumiu o controle, né, de toda a produção, de todo o fornecimento de combustível da Bahia, de parte do Nordeste. Quem assumiu essa operação foi um grupo emiradense chamado Mubadala Capital. Abriu uma empresa no Brasil chamada Selen e explora o negócio do refino aqui na Bahia. É a única refinaria relevante da Bahia. E ela tem problemas, está demitindo em massa, inclusive. E esse problema, já que ela detém o monopólio de produção de combustíveis na Bahia, ela traz o risco para a Bahia e para a região Nordeste de falta de abastecimento de combustíveis, né? Então, é importante a gente estar atento como o capital privado se apropria de empresas que transformam recursos em riquezas naturais em produtos para o nosso sobreviver e, nesse intermédio, traz problemas. Por isso que o debate petroleiro fala sempre sobre soberania nacional. Então, eu vou chamar o segundo teaser, já agradecendo a todas as redes que fazem, ou melhor, todos os canais que fazem parte da Rede Debate Petroleiro, excepcionalmente na segunda-feira, porque conseguimos uma janela aqui com o nosso convidado, que vem logo após o nosso teaser. Vamos lá. Então, eu trago aqui o nosso querido conterrâneo de cor, o nosso querido deputado estadual, Renato Freitas. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite do Debate Petroleiro. Boa noite, irmão. Satisfação, Jailton, meu irmão. Uma honra para mim estar aqui trocando ideia sobre um tema tão fundamental hoje para a compreensão até da própria democracia brasileira, como a gente testemunhou aí nos últimos anos, né, no cenário político. Cara, nós temos uma missão aqui muito interessante, que chamou muita atenção do público aqui, sobretudo o sindicalismo petroleiro. Porque racismo energético não é um tema que está feito a toda movimentação, a todo movimento sindical petroleiro, mas é um tema muito interessante. E ter escolhido você, por tudo que você passou, né, por todos os lugares por onde você passou, por todas as violências que sofreu ao longo desse caminho, né, de 40 anos, não teria pessoa melhor para tratar sobre um aspecto do racismo, que é o racismo ambiental e, mais especificamente, o racismo energético. Eu queria logo perguntar, você, claro, tem 40 anos e tem uma vida muito maior do que esses 40, né? Eu vi no seu release que você nasceu em Sorocaba, mas passou por vários lugares. Foi para o interior do Paraná, depois voltou. Eu queria que você começasse logo dizendo como é que você viu os seus ambientes, né? Os ambientes onde você viveu ao longo da sua trajetória, né? Da infância, adolescência e por aí vai. Olha, eu nasci em Sorocaba, mas ainda no colo da minha mãe, né? Vim para o estado do Paraná e morei na região metropolitana de Curitiba até meus 14 anos. Então, sou criado na região metropolitana de Curitiba, num lugar chamado Piraquara, quer dizer, no Tupi-Guarani, a toca do peixe, né? Lugar que tem muita água, né? E muito louco essa sua pergunta, porque diz respeito exatamente ao tema aqui que nós estamos abordando, que é o racismo ambiental, o racismo energético. Porque, embora
eu morasse por todo esse tempo em cima da maior bacia hidrográfica do Paraná, ou seja, um lugar de muita água, que verte água e que sustenta boa parte da capital, né, de Curitiba, no abastecimento de água, era comum que, ao menos umas 2 vezes na semana, nós ficássemos o dia todo sem água, no lugar que fornecia água a todas as outras pessoas, justamente porque o bairro que eu morava, Vila Macedo, em Piraquara, ao lado do complexo penitenciário, é uma ocupação, ruas de terra, pessoas simples, em sua maioria imigrantes, negros, todos pobres, e por isso o recurso, né, nesse caso a água, era destinado às elites, à burguesia curitibana, embora a própria cidade não tivesse como se sustentar. Então, e vivi também em meio à floresta ali dos eucaliptos, né? Hoje em dia foi derrubada, tem uma BR no meio, um contorno, mas nasci um contato muito grande, fui crescido num contato muito grande com a natureza, aprendi a nadar em riozinho, fazer carreiro, derrubar árvore para fazer trave, né, de futebol, ou fazer forquilha de cetra, né, de estilingue. Então, sempre tive uma relação muito próxima à natureza em toda a minha infância, no início da juventude, mas sempre percebi também que a natureza era facilmente apropriada por aqueles que detinham o poder econômico e político, que, embora na nossa mente, quando criança, a gente percebe a natureza como um bem indivisível, né, e difuso, coletivo, na prática não era bem assim que acontecia. Perfeito. Eu queria aproveitar logo que você falou sobre água, porque assim como houve a privatização, né, travestida, né, a privatização mascarada da Copel, da Companhia de Energia Elétrica do Paraná, se fala agora na privatização da Sanepar, né, na empresa de água e saneamento. Aqui na Bahia, a gente também tem uma empresa de água e saneamento que é pública, né, estatal, que é a Embasa, e a empresa de energia, Coelba, acabou sendo privatizada no passado. Até está se rediscutindo aqui na Assembleia Legislativa essa privatização de outrora. Mas eu queria que você falasse, já que você falou da água, falasse um pouco dessas privatizações, tanto, né, da Copel, que inclusive levou a companhia de gás, que é interessante isso, eu não sabia que a Compagás estava vinculada à Copel, né? E não estava vinculada diretamente ao governo. Então, privatizou a Copel, a Compagás, né, que é uma distribuidora de gás do Paraná, foi junto, né? Queria que você falasse um pouco sobre essas privatizações e como isso afeta o povo, sobretudo o povo preto, né? Sim, olha, foi criminosa, não há outro adjetivo para qualificar o processo de privatização da Copel aqui no Paraná. Foi uma privatização criminosa que teve atores por detrás, determinando o processo de privatização muito poderosos, como, por exemplo, o Itaú, né? A Copel tinha uma dívida com uma empresa também fornecedora de energia elétrica, energia eólica também, entre outras, do Nordeste. Não sei precisar para você agora o nome. O fato é que a Copel não honrou essa dívida, não pagou, e foram disputar essa questão na justiça, e havia ali um juízo arbitral determinado para casos de desavença contratual. Então, a Copel foi enrolando, era uma dívida de 500 milhões de reais, uma dívida muito grande, assim, 1 bilhão, 500 milhões, uma dívida gigantesca. E a Copel não colocou lá junto à CRV, eu acho, Comissão de Registro de Valores, lá da Bolsa de Valores, né, não colocou essa dívida e essa ação que poderia né, acarretar nessa dívida, e maquiou as suas contas. Então, o presidente da Copel, naquele momento, que coincidentemente é da família Slaviero Pimentel, uma das famílias mais ricas do estado do Paraná, e que tem uma rede de hotéis, de concessionária de veículos, tem grandes fazendas no interior, e que o vice-prefeito hoje da cidade de Curitiba é um Slaviero Pimentel. É justamente o irmão do presidente da Copel. Para você ver a concentração de poder político
e econômico dessas pessoas. E ele, maquiando as contas, ele conseguiu fazer uma repartição dos lucros mais como que eu posso dizer, de maior monta, né? Porque, como ele não colocou a dívida, ele falou que a Copel estava sendo uma empresa hiper lucrativa, e de fato é uma empresa lucrativa se não tivesse esse tipo de sanguessuga no poder e na direção dela, né? E ele deu para si próprio, a título de bônus por desempenho, um valor de mais ou menos R$1 milhão para ele e para a diretoria. Não bastasse isso, começaram a saquear a partir desse tipo de manobra, saquear a empresa, e quando decidiram privatizar, o filho de uma das conselheiras da Copel se tornou advogado consultor do processo de privatização e recebeu também ali um milhão e pouco de real para, de alguma forma, dizer sim, a melhor solução é, de fato, privatizar nesses termos, assim, assado. Outra coisa, teve também uma venda de ações, teve um tráfico de informações, pessoas que tiveram informações privilegiadas e agiram de acordo com essas informações na Bolsa de Valores. Então, teve uma série de erros e de atitudes que, na verdade, são criminosas, né? E que não deu nenhum resultado, não deu nenhuma responsabilização para ninguém. Nós denunciamos e, mesmo assim, foi privatizado. E hoje, um primeiro movimento que nós já estamos percebendo, recebemos notícia, é de que as populações que moravam perto das torres da Copel, das torres de energia da Copel, moravam há 15, 20, 30 anos, estão sendo todas despejadas, e não de forma coletiva, para que elas tenham mais força jurídica para se defenderem. Estão sendo despejadas uma a uma, ações individuais, fazendo com que essas pessoas tenham menos condição de se defender, já que não estão unidas, e infelizmente uma família acha que não vai acontecer consigo, acha que vai ser só a outra, e assim vai indo até que todas as famílias percam seu direito à moradia, e evidentemente isso tem um reflexo racista, já que dentre essas famílias que moram em áreas irregulares há muito tempo, estão, em sua grande maioria, pessoas imigrantes e pessoas pretas, né? Já que o Brasil não fez uma reforma agrária depois do processo de abolição da escravatura, e restou à população negra, infelizmente, a submoradia, como essas embaixo das torres de energia. Submoradia e subenergia. Eu queria compartilhar um dado que eu acho curioso sobre a Copel, uma matéria até recente, do dia 16, que fala sobre uma pesquisa feita para dizer o que é que o paranaense achou da privatização, como é que ela... Deixa eu só readequar aqui o bicho, pronto. O que é que os paranaenses pensam sobre a privatização, né? A privatização ocorreu no final de 2022, e agora, em 16/4, saiu essa matéria, e a matéria diz o seguinte, interessante, viu, Renato, que a matéria foi sob encomenda da Genial Investimentos, que foi justamente do Grupo Genial, que foi quem organizou, quem formatou não só a privatização da Copel, mas a da Eletrobras. Aqui está em vias de privatizar aqui a Bahia Gás, né, a distribuidora de gás aqui. Então, a Genial está em todas. E ela pediu essa pesquisa. E interessante que a pesquisa, ela diz o seguinte, que, aqui, ó, na opinião de 30%, bom, vamos do início aqui. De acordo com o levantamento, a maior parte dos entrevistados, 47%, acredita que após a privatização não houve mudança de serviço prestado pela companhia. Na opinião de 30%, porém, os serviços pioraram. Já 22% acreditam que houve melhora. Outros 2% não souberam, não responderam, imagem de erro e tal. Outra coisa interessante é que ele considera a regionalização da pesquisa, né? Então, ele diz, a Quest segmentou os resultados de acordo com a região do estado em que moram os respondentes. No interior, a proporção de entrevistados que acreditam que os serviços pioraram é maior do que em Curitiba e região metropolitana. Aí diz, em Curitiba, 23% acharam que melhoraram, enfim. Uma pesquisa extensa, onde ela conclui que a maior parte, né, portanto, acha que não mudou nada, mas, para uma parte, inclusive, para o interior, houve uma piora. Eu queria que você comentasse esses números e essas consequências.
além dessa que você já citou, né, do escanteamento, né, do alijamento das populações ao redor dessas propriedades, agora particulares. Olha, vendo os números aqui, né, do levantamento que eu fiz das pesquisas, 1 milhão de pessoas no Brasil não tem energia elétrica. 40% da população brasileira tem conta de luz atrasada. Em relação ao interior do estado do Paraná, nós estamos falando justamente das áreas que têm o menor índice de desenvolvimento humano, o menor IDH, as pessoas recebem, né, os menores salários, têm o menor patrimônio, portanto, o aumento no valor da tarifa recai com mais peso em relação a essas pessoas que têm menos acesso e recebem, têm uma renda mensal menor do que a população curitibana de modo geral. E é bom lembrar, é importantíssimo lembrar que Curitiba é uma cidade muito pequena, sua expansão, seus limites territoriais, é uma das menores capitais do Brasil. Curitiba conseguiu fazer uma cidade mais ou menos planejada e pequena, para que no seu entorno tivesse Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Campo Magro e tantas outras regiões metropolitanas que são regiões dormitório, né? A pessoa vai até Curitiba, produz a riqueza e volta. Para essas pessoas, e principalmente para as pessoas do interior, a privatização não foi algo bom, porque não modernizou a prestação do serviço, né? E encareceu a prestação do serviço, além de ter algumas medidas administrativas mais rigorosas, como essa do despejo, mas também a fiscalização nas áreas de ocupação dos chamados gatos, né? Então, eles estão indo até essas áreas, não estão regularizando, fazendo lá, levantando os postes, os transformadores, para regularizar a oferta do serviço, e, ao mesmo tempo, estão interrompendo o serviço, que é um serviço de energia elétrica, e está tendo muito conflito em algumas áreas do estado do Paraná, e nós estamos atentos a isso. Então, eu atribuo um pouco a esse tipo de política que mudou radicalmente na Copel, essa reprovação maior no interior do estado. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o deputado estadual pelo Paraná, o Renato Freitas, que foi vereador também da capital, Curitiba, e sofreu um processo também criminoso, né? A lawfare, né? Chama a toxicologia judicial, né? E o Renato é formado em Direito, é mestre em Direito pela Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, não é isso, Renato? Isso Perfeito. mesmo. Perfeito. Tem uma questão aqui que eu queria trazer para você, porque a gente, no debate petroleiro, recebe um público bem variado. E muitas vezes a gente tem que responder perguntas de quem não considera os temas que são tratados aqui. Aliás, o termo racismo ambiental foi questionado pelo governo Bolsonaro quando foi à ONU. Foi questionar o termo racismo ambiental e tal, questionar. A pergunta do Joel, aliás, obrigado, Joel, por estar aqui com a gente no debate petroleiro. Ele fala aqui, o que existe é desigualdade social. Primeiro foi o racismo estrutural, ambiental, energético, daqui a pouco vai ser o racismo tal. Essas nomenclaturas que a esquerda faz, será que ajuda? Eu queria que você, até pela sua experiência de vida, falasse um pouco dessas necessidades nossas de encampar essas narrativas. É necessário a gente compreender melhor e não se assustar por conta até da nossa própria ignorância, porque nós ignoramos uma série de coisas no mundo, né? Somos seres limitados, né? Frágeis, com uma existência finita no planeta, então nós não somos exatamente aquilo que talvez, de vez em quando, imaginamos. Então, quando a gente não conhece algo, a gente ignora algo, esse algo tem uma áurea que nos causa medo e até uma certa postura reacionária. A gente reage a isso. Mas é importante compreender, em primeiro lugar, para depois fazer a crítica. E eu, quando fui compreender esse termo do racismo ambiental, eu percebi que uma das discussões da qual esse termo surgiu foi lá nos Estados Unidos, se não me engano, no estado da Carolina do Norte, em que uma comunidade ajuizou uma ação para tentar discutir e proibir a instalação de mais um aterro sanitário, um lixão
nas proximidades daquela comunidade. E o que eles fizeram com seus advogados? Demonstraram que nos Estados Unidos, mais de 70% dos lixões, dos aterros sanitários, eram em bairros negros. Se nós fizéssemos hoje essa mesma pesquisa no Brasil, com toda certeza a gente teria números equivalentes ou piores. E eu digo aqui em Curitiba, onde ficava o antigo lixão, que foi agora desabilitado, lá no Chapinhal. Sabe qual que é o bairro, Jailton, mais pobre, com o pior IDH de Curitiba? Eu falei Chapinhal, não, Caximba, desculpe. Lá na Caximba. Na Caximba, na época da pandemia, a cada 3 pessoas, uma pegou Covid. O maior número de mortalidade do Covid se deu lá na Caximba. Então a gente vai percebendo, e isso obviamente é racismo ambiental. Colocaram num lugar onde tem mais pessoas pobres e pretas, como é a Caximba, colocaram também um lixão. Está desabilitado lá agora. Sabe onde está habilitado o lixão novamente? Ali, no SIC. SIC é a maior periferia de Curitiba, em extensão territorial. Cidade industrial de Curitiba, foi construída para morar a classe trabalhadora no processo de desenvolvimento getulista e etc., aqui na cidade de Curitiba. E está lá um aterro sanitário do lado das moradias Corbélia, das ocupações Dona Cida, 29 de março, Tiradentes e Nova Primavera. O maior complexo de ocupações da Grande Curitiba e um dos maiores do Paraná. É lá que está o lixão. Isso é mais do que um descaso com a periferia. Isso é uma forma de racismo ambiental, porque você pega comunidades negras, preponderantemente, majoritariamente negras, e coloca lixo sobre elas, contaminando o lençol freático, não dando acesso a uma rede de esgoto ou de água devidamente tratada, e faz com que elas adoeçam à mercê de todos os efeitos, né, de um lixão, de um aterro sanitário como esse. E, de todo modo, também, no limite e a raiz do problema, a Europa é que, de fato, destruiu o meio ambiente por centenas de anos e vendeu para nós uma forma agora de energia sustentável, renovável, limpa, e julga, inclusive, o chamado terceiro mundo por usar ainda as energias ditas sujas. Mas esse terceiro mundo está fazendo isso agora no seu processo de desenvolvimento. A própria China. Mas a China é muito poluidora, sim. Há 30 anos é poluidora. A Inglaterra é há quantos anos? 100, 150, 200? Então, essa política de desigualdade no acesso à energia e, principalmente, de alocação das matrizes energéticas poluidoras e destrutivas em territórios marginais da periferia do mundo, é também, obviamente, uma política de racismo ambiental. Quem está morrendo nesses furacões, nessas enchentes, nesses maremotos? Você vai ver gente da Indonésia, são pessoas do Guatemala, Porto Rico, Cuba. Aqui no Brasil, quando nós temos as enchentes, não precisamos sair para tão longe. Quando a gente tem as enchentes e tem os desmoronamentos e as mortes causadas por essas crises climáticas, quem são as pessoas que morrem lá em Niterói, lá no Rio de Janeiro? Quem são as pessoas que morrem lá na Baixada Santista? As pessoas que morrem na Baixada Santista são as mesmas que a polícia também mata na Operação Verão. São as pessoas pretas e pobres. Isso é racismo ambiental. Então, mais do que criticar o termo, a gente precisa, de alguma forma, compreendê-lo. Muito bom. Eu queria aproveitar que você falou de lixão e queria falar sobre Mãe Bernadette e sobre ESG racial. Tem uma matéria
do Intercept. Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para a Bruna Moraes, a assessora do deputado, que foi muito gentil ao longo dessa semana. E a gente estava afinando até agora há pouco sobre essa proposta, e a gente tem inclusive o limite, o deputado tem outra atividade, e a gente vai ter que terminar daqui a pouquinho. Mas tem uma matéria do Intercept, do final do ano passado, ou melhor, de agosto do ano passado, em que ela diz, inclusive essa matéria foi proibida pela justiça, depois liberou, enfim, em que dizia que mãe Bernadette e Binho, né, antes de serem assassinados, mãe e filho, lutavam contra uma empresa de filho de ex-governador da Bahia antes de serem mortos. E o filho desse ex-governador, eles queriam instalar um aterro, né, de uma empresa chamada Naturelli, né? Então veja que tem tudo a ver, né? E essa morte, né, inclusive passou de 100 já de lideranças quilombolas mortas no Brasil, pelo levantamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, né? E eu queria voltar um pouco antes dessa morte para falar de uma outra morte e para mostrar a ligação entre as duas, que foi o assassinato de Beto Freitas na Carrefour, né? No dia 19 de novembro, na noite do 19 de novembro, se não me engano, véspera do Dia da Consciência Negra, né? Essas mortes, elas estão relacionadas, né, pelo menos aqui na minha análise, por uma entidade que tanto lá como aqui tenta reparar, né, os danos sofridos por essas, que alijou e que assassinou essas pessoas. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o caso da Carrefour, porque você acabou sendo preso numa manifestação a respeito disso. Me corrija se eu estiver errado. Foi nessa ou foi em outra atividade em que você defendeu, protestou contra o assassinato de um negro? Me lembre aí. Foi algumas situações, né? Uma delas foi por conta da igreja lá, que teve toda aquela polêmica, né? Mas também nesse caso do Carrefour. No dia 19 de novembro, eu acho que já faz uns 2, 3 anos, agora não preciso a data, mas teve essa morte brutal, cruel, covarde, no qual o Beto Freitas foi espancado por diversos seguranças ali, sem ter cometido nenhum crime. Eles começaram a debater, caçaram, né, um assunto com o Beto Freitas para depois começar a bater, de fato, nele até a morte. E nós organizamos uma manifestação no dia 20, já que é o Dia da Consciência Negra, aqui em Curitiba, no Carrefour mais antigo, que é o Carrefour do centro da cidade, né? Fica ali no Parolim. E não só aqui, várias capitais, o movimento negro organizou manifestações. Nessa que esteve aqui, eu estive à frente da manifestação e coloquei lá, escrevi, né? A injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. MLK, né? Martin Luther King, é uma frase do Martin Luther King. E dando um recado direto, né? Olha, a morte do Beto Freitas lá é uma morte a nós aqui também, nos atinge aqui também, né? E o que aconteceu? Tinha lá um policial P2, a paisana, né? Filmou eu escrevi isso numa mureta do estacionamento, sabe? 2 metros de superfície da mureta do estacionamento. Foi o suficiente para que eles tenham, naquele momento, foi essa manifestação mesmo, foi suficiente para que naquele momento eles tenham aberto um inquérito policial, o gerente da loja do Carrefour foi até a delegacia com seus advogados, movimentaram toda a máquina, estão me processando criminalmente e tem um risco até de eu perder o meu mandato por conta de uma eventual condenação criminal, sendo que isso não é um crime, né? Você ir lá de forma pacífica, sem quebrar nada, sem queimar nada, sem destruir nada e sem bater em ninguém, como eles fizeram, você deixar apenas um recado direto de um líder pacifista, que era o Martin Luther King, e isso ser criminalizado frente ao algoz que assassinou uma pessoa simplesmente por ser negra, que foi o que o Carrefour fez, e isso ser criminalizado é algo assim que é descabido.
difícil da gente compreender e é revoltante, principalmente, né? Então, é essa situação que está, e a nossa audiência é agora, dia 20, acho que dia 29 já, e os juízes daqui do Paraná, nossa, estão sedentos pela minha condenação. Não veem a hora, eu acho que né, nas reuniões ali, nos banquetes dos Castelo dos Reis aqui, eles estão confabulando há muito tempo aí pela minha cassação do mandato, e talvez essa seja a brecha que eles queiram, mas eu acredito que vai ser, se me cassarem por conta disso, vai ser muito desproporcional, e eu acredito que o STF vai reverter mais essa decisão. Eu lembro que você até comentou que não, o pessoal está dando mais valor a um pedaço de lona do que a vida de um ser humano, né? Realmente Exato. são as inversões de valores. Mas ainda sobre essa questão da Carrefour, eu queria trazer um assunto que tem tomado conta, pelo menos do meu ser, mas eu acho que muita gente também está preocupada com isso, que é a questão da financiarização do corpo negro, né? Assim como a gente falou sobre as privatizações e como os bancos, né, e nesse caso o Banco Genial, tem se apoderado dessas riquezas naturais, enfim, encontrando nichos para acumular capital, também na área racial, na questão da violência contra o povo negro, também encontraram uma forma de ganhar dinheiro. Inventaram um tal de ESG racial para, digamos, valorizar empresas que fossem parceiras, né, do povo negro. Assim é que ocorreu com a Carrefour depois desse episódio do Beto, né, que por uma entidade aí virou o exemplo de antirracismo e tal. Está sendo processado aqui na Bahia, inclusive, né? Então nada mudou. Mas essas pessoas encontraram, e aí tem uma associação, Associação Pacto pela Equidade Racial, que é presidida pelo diretor da JP Morgan, vice-presidida pelo ex-presidente da Bayer, né, do agrotóxico, e essas pessoas se dizem agora antirracistas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo mundo. A gente está encerrando o nosso debate aqui, a gente tem um horário previsto de 40 minutos, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da financiarização e por que o rentista vê negócio em tudo, cara. É um grande negócio hoje, sempre foi o do marketing, né? O marketing já se diz, né, é a alma do negócio. João Dória, né, a família Dória que o diga, né? O marketing leva você não só para os grandes mercados, mas também, infelizmente, para o governo de grandes cidades. E hoje as empresas querem cada vez mais serem avalizadas, legitimadas, ou por figuras negras que têm uma visibilidade grande junto à população preta ou ao público brasileiro de forma geral, ou por organizações que se revestem ali de uma seriedade nas suas atuações e que pode dar essa chancela, esse carimbo, ter o carimbo da empresa sustentável do ponto de vista do meio ambiente ou até das relações de trabalho, e agora tem as empresas sustentáveis do ponto de vista do antirracismo e das relações democráticas desse Brasil da democracia racial que nunca existiu, mas eles querem um selo que a empresa deles sim existe, né? Imagine o Carrefour, uma empresa que os funcionários quando morrem, eles colocam apenas uma lona no corpo da pessoa e taca-lhe pau, continuam vendendo, não fecha a loja para não ter prejuízo, né? Então, é uma empresa que não tem nenhum respeito com a vida humana e muito menos com a questão racial, já que faz parte de uma tradição, que é a tradição francesa de colonização, sobretudo dos países africanos. Então, eu sou absolutamente contrário que figuras individuais ou que organizações sérias, né, deem esse tipo de carimbo, esse tipo de diploma para essas empresas, porque parece ao que aparenta ao público que quem tem dinheiro pode comprar tudo, vidas humanas ou mesmo um carimbo de empresa antirracista, né? Então isso daí é um crime muito grande que eu acho que é uma cumplicidade, inclusive, com os crimes cometidos. Perfeito. Bom, vou respeitar o tempo e o compromisso do deputado, agradecer muito, parabenizar por essa vitória.
e dizer que isso é uma pirraça quando tiram você da Câmara de Vereadores e você entra para a Assembleia Legislativa, isso é uma pirraça. Então, parabéns pela resistência, estamos juntos, o chat está bem movimentado, eu não teria tempo de trazer aqui para você tudo que está rolando, depois se você puder dar uma passada. A gente transmitiu, está transmitido pela Rede TVT, pelo Debate Petroleiro, por uma série de canais no Facebook, dentre eles a TVT também, a Federação Única dos Petroleiros, Partido Comunista do Brasil, as centrais sindicais. Então, agradecer muito a sua participação. Espero que a gente consiga uma agenda para a gente continuar esse papo muito relevante, viu, Renato? Com certeza, na melhor hora. Agora que a gente já sabe o caminho, a ponte já está construída. Firmeza, meu irmão. Forte abraço. Valeu, galera. Massa, massa. Show de bola. A gente transmitiu aqui da Bahia, juntamente com o Renato Freitas, no Paraná, esse debate petroleiro de hoje. Dizendo a você que a gente traz outro tema na semana que vem, sempre falando sobre racismo ambiental e outras questões de soberania nacional. Fiquem agora com o teaserzinho, de novo, feito aqui pelo Debate Petroleiro. Um beijo, tchau e até a próxima apresentação. Um abraço.